Ei, me fala uma coisa, você sabe quais são as sutilezas de Satanás contra a sua vida? Você sabe quem foi o primeiro homem que o diabo destruiu ou enganou nessa terra? Afinal de contas, se ele é tão experiente em enganar as pessoas, como que eu venço essa experiência? Você sabe quantas armas estão disponíveis para eu e você vencer as ciladas do diabo? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para darmos início a uma série de videoaulas sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. É isso mesmo. Hoje nós vamos iniciar uma série de 13 videoaulas onde nós vamos mostrar as sutilezas, as armadilhas de Satanás contra a Igreja de Cristo, as várias formas que ele desenvolveu ao longo do tempo para ele atacar a igreja nesses últimos tempos. Então, nessas 13 aulas, nós vamos aqui desvendar, nós vamos desmascarar as sutilezas, as armadilhas, aquela forma que ele encontrou para enganar a igreja de Cristo. E hoje é a primeira lição, e a primeira lição tem como título As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Hoje nós vamos dar um panorama, hoje nós vamos dar uma geral, e nas próximas aulas, nos próximos vídeos, nós vamos detalhar com precisão essas sutilezas. Por exemplo, como ele entra na família, ele entra na política, ele entra na sociedade, na moral, na ética, nos filhos, no casamento, enfim, no emprego, nas ideologias. Ele vai entrando e ele vai destruindo a igreja, ou melhor, ele vai tentando destruir a igreja, porque aprenda uma coisa, o diabo não destrói a igreja, ele destrói pessoas. A igreja, ouça o que eu vou te dizer, ela é indestrutível. A igreja não se destrói. Ele consegue destruir pessoas, mas a igreja ela nunca será destruída. Por quê? Porque ela está em um fundamento. E esse fundamento é Cristo. Então, além de Cristo ser o fundamento, a pedra angular, a igreja ela é edificada nessa pedra. E além da igreja estar fundamentada nessa pedra, quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Então, se ele destrói a igreja, ele destrói o cabeça. Aquele que dá vida, aquele que dá direção, aquele que norteia a igreja. Então, o diabo não consegue destruir Cristo. Se ele não consegue destruir Cristo, ele não destrói a igreja. É lógico isso. Então, o diabo vai destruindo pessoas e ele impede que essas pessoas continuem fazendo parte da Igreja de Cristo. Tópico primeiro, a igreja sob ataque. Ponto 1, a sutileza do ataque. Presta atenção, o diabo, ele não aprimora os seus ataques, mas ele se adequa a cada momento histórico. Então a questão aqui não é de aprimoramento. A ideia aqui é de ele se adequar nos momentos históricos. Para cada momento, ele vai se adequando àquele momento. Por quê? Porque nós estamos lutando com um ser que tem, no mínimo, 6.000 anos de experiência. Por quê? Quem foi o primeiro homem que ele derrotou? Adão. E preste atenção, Adão não vivia no meio do pecado. Adão não tinha uma família que falava palavrão, uma família que bebia, que fumava, que via pornografia. Adão não tinha convívio nenhum com a imoralidade, com a pecaminosidade. Adão morava em um lugar, ele habitava em um lugar onde Deus visitava ele toda tarde.
Todo dia Adão batia um papo com Deus. Adão não tinha problema de ser tentado. Adão não tinha problema com o pecado. Adão não tinha problema nenhum de influência externa. Ele tinha visitação do próprio Deus. O próprio Deus aparecia para ele e conversava com ele face a face. Ele morava no Gan Éden, no jardim de delícias. Deus criou aquele jardim exclusivamente para ele. Então ele não tinha um problema do meio. Ah, mas eu moro naquele lugar. Ah, mas eu convivo com o ciclano. Adão não tinha esse problema. E olha o que aconteceu com ele. Adão foi destruído no jardim de delícias. Adão foi destruído aonde o mal não habitava. Adão foi destruído quando ele ouvia somente uma única voz. Mesmo assim, o diabo, na sua sutileza, enganou Adão, enganou Eva e destruíram e marcaram a vida de Adão e Eva. Então nós estamos lidando com um ser que tem no mínimo 6.000 anos de história. Nós estamos lidando com um ser que destruiu, fez com que Adão pecasse. Ele tentou Moisés, Noé, ele conseguiu, de certa forma, atingir Davi, Salomão. Ou seja, ele foi atingindo homens. Ele foi atingindo homens que tinham grande intimidade com Deus. Ele conseguiu atingir homens que falavam com Deus face a face. Então nós estamos lidando com um ser que é, primeiro, experiente. E aí eu fico vendo as pessoas que se acham experientes, que acham que tem a capacidade de enganar um ser que já enganou. Tem um estudo, claro que isso não é científico, eles pegam desde o Homo sapiens até hoje, e tem alguns pesquisadores que dizem que já viveu aqui no planeta Terra cerca de 107 bilhões de pessoas. Mas isso para mim não importa. Se aqui já viveu 10 bilhões de pessoas, 7 bilhões, hoje nós temos 8, né? Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: se já viveu 50 bilhões de pessoas, vamos supor só com o que tem hoje, de 7 a 8 bilhões de pessoas, você consegue entender que esse ser, ele é experiente? Ele conhece ser humano? Ele sabe com quem ele está lidando? Ele sabe quem é fleumático, quem é colérico, quem é melancólico, quem é sanguíneo. Ele sabe, ele decifra todos os perfis da personalidade humana. E não é você, não sou eu, que vai ficar isento do seu ataque. Então nós estamos lidando com alguém super experiente. Nós estamos lidando com um ser que ele já perseguiu a igreja de forma muito acentuosa. Tá? Hoje o método dele não é mais esse. Ele tem outro método. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: para cada país ele tem um método específico. Por exemplo, nós temos hoje pessoas que morrem ainda por causa do evangelho. A Nigéria, por exemplo, é um dos piores países para se viver em nome da fé. Na Índia, no Congo se mata cristão. No Brasil, não. Então, o que eu quero que você entenda, que em cada região ele trabalha de uma forma. É por isso que ele não aprimora, mas ele se adequa ao momento. Então ele usa a perseguição, ele já usou a morte, ele usa ainda a morte, o martírio, ele usa a religião, ele usa a ciência, ele usa o relativismo. Ou seja, em cada momento ele vai se adequando e ele vai destruindo pessoas que estão dentro da igreja, porque ele não destrói a igreja. Ponto 2, o alerta para o povo de Deus. Então nós já sabemos que ele ataca. E Deus sempre avisou a igreja, Deus sempre avisou o povo que o diabo iria atacar. Fábio,
Deus avisou Adão? É claro que ele avisou. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, verso 17. Deus deu uma ordem para Adão. Adão, come de tudo, mas, verso 17 do Gênesis capítulo 2, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Foi avisado. Mas por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus avisou Adão, mas Adão comeu. Deus sempre vai avisar. E nesses últimos dias, Deus avisou a igreja. Olha o que diz em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4 e verso 1. Mas, é uma advertência, mas o Espírito expressamente. A palavra expressamente significa claramente, sem deixar nenhuma dúvida. Está claro, patente, nu. Ou seja, não tem efeito, não tem maquiagem, não tem sombra, não tem cortina. Qualquer pessoa vai entender. Expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ele alertou que as pessoas iriam se apostatar, iriam abandonar a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que você precisa entender é que Deus sempre vai nos avisar. E esse texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, primeiro, o Espírito está avisando. É claro que a palavra Espírito aqui é muito debatida. Ninguém sabe se é o Espírito de Deus. Outros vão dizer que esse Espírito aqui é o Espírito que agia em Cristo. E quando Cristo disse, lá no seu Evangelho, ou enquanto ele estava andando aqui, e isso está registrado nos Evangelhos, que ele disse que nos últimos dias apareceria falsos profetas e enganaria muitos. Talvez alguns estão afirmando que Paulo faz menção ao Espírito que falava ou que agia em Cristo. Mas enfim, não importa se foi o Espírito Santo ou se foi Cristo, ou seja, a mensagem é divina. Deus estava alertando as pessoas. Ponto 3. A igreja na reta final. Então, olha o que diz no verso 1 do capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nos últimos tempos. Então vamos lá. Quem são? Não é quem são, mas quando será os últimos tempos? Só para efeito de nós pontuarmos aqui biblicamente, os últimos tempos começou com o derramamento do Espírito em Atos capítulo 2. Então concluímos o quê? Que os últimos tempos já dura aproximadamente 2000 anos. Ou seja, nesses últimos 2000 anos é a expressão nos últimos tempos. É claro que já se passou 2000 anos. Nós estamos vivendo ainda os últimos tempos, é claro. Paulo já viveu os últimos tempos. Ou seja, os patrísticos viveram, a igreja medieval viveram. Nós, contemporâneos, estamos vivendo nos últimos tempos. Ou seja, desde a época de Paulo, os apóstatas já apareceram na igreja, desfazendo aquilo que Cristo aquilo que Cristo pregou. E até nos dias de hoje, encontramos ainda apóstatas que desfaz tudo aquilo que Cristo pregou. Tópico 1, a natureza do ataque. Primeira coisa, qual é a natureza desse ataque? Como que o diabo nos ataca? Primeiro, ponto 1, o ataque é de ordem espiritual. Olha o que Paulo diz. Porque as pessoas se apostatam? Porque não comeu na igreja? Porque não bebeu refrigerante? Não. Porque deram ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Então a natureza desse ataque é de ordem espiritual.
É por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra quem? As hostes espirituais da maldade. Paulo deixa muito bem claro que a nossa luta não é contra aquele que você vê. Então, a irmã do círculo da oração, o obreiro que senta com você em cima do púlpito, o irmão que trabalha junto com você, ele não é o teu inimigo. Você tem que entender que a luta que você tem com ele, primeiro acontece no mundo espiritual. Depois ela acontece, depois ela se materializa nesse mundo. Então tudo que acontece de ruim no mundo físico está acontecendo no mundo espiritual. É por isso que eu tenho que neutralizar o mundo espiritual, para que o mundo físico não seja reflexo do mundo espiritual. Ou seja, o diabo lança flecha, ele lança dardos inflamáveis contra nós. O ódio, quem é que planta? O diabo. O homossexualismo, o diabo. As desavenças, o diabo. A contenda, o diabo. Tudo de ruim é o diabo que lança. Acontece no mundo espiritual e se materializa no cotidiano da vida. Então, qual é a natureza desse ataque? Espiritual. Segundo, o ataque é de natureza moral. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 4, verso 2. Aqui eu vou ensinar algo precioso para vocês. Aguarda aí. Verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Anota a palavra hipocrisia. E os hipócritas falam o quê? Mentiras. Eu acabei de dizer para vocês que aquilo que acontece no mundo espiritual se materializa no físico. Então, olha que interessante. Doutrinas de demônio. O que é uma doutrina? É o ensinamento. Então, lá no inferno, o diabo escreve, os demônios escrevem as suas doutrinas. Ponto primeiro, ele escreve lá. Ponto segundo, ponto terceiro, ponto quarto. Ele vai escrevendo a sua doutrina. Mas como que ele vai trazer para o mundo físico? Ele precisa de alguém. Ele precisa de um ser humano. É por isso que o verso 2 é o ataque de ordem moral. Para que o espiritual entre no mundo físico, ele precisa de um ser humano. Então por isso que ele usa a palavra hipocrisia. O que é o hipócrita? É o mentiroso, é o falso. É aquele que é aquele que simula, é o simulador. Eu sei que o hipócrita é o artista grego, que quando ele queria fazer uma peça de tristeza, ele pegava uma máscara de triste e colocava no rosto. Essa é a ideia da hipocrisia. É o ator, é aquele que encena algo que ele não é. Você consegue entender que aquilo que está no mundo espiritual se materializa no hipócrita? E ele começa a falar o quê? Mentiras. Quem é o pai da mentira? O diabo. Você consegue entender que ele precisa de um ser humano para que as suas doutrinas, para que o seu ensinamento, para que a sua teologia seja implantada na nossa sociedade? Então, por isso que tudo que é espiritual se materializa através da moralidade. Então, a moral sempre estará sob o efeito do espiritual. E Paulo usa a palavra cauterizado. Eu nunca vi pessoalmente, mas eu já vi na televisão, quando a gente quer marcar um boi, a gente pega um carimbo. Sabe o carimbo? A gente não carimba? Não tem quando você pega, eles pegam aquele carimbo, eles colocam no fogo, e aquilo fica uma brasa. Ele vai lá e cauteriza, ele marca o animal, ou seja, fica cauterizado. Uma vez que foi cauterizado, é irreversível quando algo é cauterizado. Paulo está afirmando aqui que esses apóstatas, eles têm a sua mente cauterizada. E essa mente, essa consciência, é a consciência de quem? É a consciência de Deus dentro do ser humano.
Paulo está dizendo que ele foi marcado, ele foi cauterizado. Ou seja, a ideia é de irreversão. Aí eu faço o link lá para a carta aos Hebreus, que aqueles que provaram o dom, aqueles que sentiram o gozo do céu aqui nessa vida. Ou seja, eles são impossível de se reconciliar com Cristo. É essa a ideia aqui da palavra cauterizado, marcado, irreversível. Eles provaram, mas eles abandonaram. É diferente daquele que abandonou a igreja. Não confundam desviados com apóstata. Tá? O desviado simplesmente, ele desviou do caminho. Mas ele teme a Deus, ele tem reverência, ele tem respeito. Ele desviou. O apóstata é diferente. Ele tem doutrinas de demônios. Tópico terceiro. As esferas do ataque. Ele ataca a primeira esfera dele, a esfera religiosa. Presta atenção. O diabo sempre vai começar o seu ataque na esfera religiosa dentro da igreja. E por que ele começa dentro da igreja? Eu volto na mesma ideia do espiritual se materializando. Se o diabo tem uma teologia, ele precisa de um ser humano para introduzir essa teologia. E a teologia do diabo, aonde ele começa? Na igreja. É onde se materializa o espiritual. Então, como que o diabo vai difundir o seu curso teológico? Aonde? Dentro da igreja. E ele pega quem? Ele pega pessoas. Cauteriza a mente dessas pessoas. E essas pessoas começam a ser os seus agentes. Começam a ser os professores de teologia do diabo. Do diabo. Por quê? O diabo tem um curso de teologia. E ele começa no básico, vai para o médio, depois vai para o avançado, vai para o bacharel, vai para uma pós, aí tem mestrado, tem pós-doctor, e aí ele vai subindo. Ou seja, ele tem um curso, ele tem graduações, níveis de graduação dentro do seu curso. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? Outra coisa que você precisa aprender aqui, apóstata. Geralmente não dão escândalo à igreja, tá? Por quê? Os apóstatas, eles estão dentro da nossa igreja. Eles vão nas nossas escolas dominicais, eles estão nos nossos púlpitos, eles estão no YouTube. Apóstata está no YouTube, está na tua igreja, está na minha igreja, talvez. Fábio, toda igreja tem um apóstata? É claro que não. Mas a tua igreja ou a minha pode ter um apóstata. O apóstata não é simplesmente um pastor. Presta atenção. É aquele que divulga e semeia um ensino contrário àquele que Cristo ensinou. Então você precisa entender isso. Ponto 2. A esfera social. Então ele ataca no mundo religioso, depois ele ataca o mundo social. E no mundo social, verso 3 do capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, proibindo casamento. É claro que ele vai fazer outras proibições, mas ele começa proibindo o casamento. É claro que aqui você precisa entender. Primeiro eu vou explicar historicamente e depois nós aplicamos na prática. Porque a ideia do proibir casamento. Lá na época de Paulo, os gnósticos eram uma seita muito difundida. Eles acreditavam que a matéria era algo má, algo muito ruim. Então, por que eles proibiam o casamento? Porque eles acreditavam que o casamento, você inibia a sua intimidade com Deus. Por quê? Por causa da relação sexual. Por causa da relação sexual, eles acreditavam que essa relação inibia, dificultava você criar um relacionamento mais profundo com Deus. Isso foi se desenvolvendo
E aí chegamos à Igreja Católica com o celibato. O celibato é justamente por causa dessa ideia primária do mundo gnóstico, em que a matéria é má, em que o casamento, duas pessoas se relacionando através do sexo, diminuía a sua intimidade com Deus, e para que você aumentasse a sua intimidade com Deus, você então precisava se abster-se do casamento. Essa é a ideia desse momento, desse particular. Trazendo para os dias, claro, tem outras aplicações aqui, tá bom? Eu não vou me estender muito na área aqui, mas por que ele ataca a família? Por 2 pontos. Eu queria enumerar 9 pontos, mas eu não tenho tempo. Mas eu vou enumerar 2 pontos. Primeiro, eu já preguei muito sobre isso. Por que ele ataca a família? Porque a família é a maior oficina modeladora do caráter. Aonde você aprende a amar? Na família. Aonde você aprende a dividir? Na família. Aonde você aprende a resolver problemas? Na família. Então a família é a maior oficina modeladora do caráter da sociedade. Nenhuma outra escola, nenhuma outra oficina é tão eficaz quanto a oficina da família. Porque tudo começa na família. Então, eu amo na família, eu odeio na família, eu faço briga na família, eu resolvo os meus problemas dentro da família. Então, a família é a maior oficina modeladora do caráter. Por quê? Segunda ideia. Por que a família? Porque nenhuma sociedade, até hoje, sobrevive ou sobreviveu sem família. Se uma sociedade, se a família deixa de existir, a sociedade deixa também de existir. Então, não temos mais tempo, mas esses são os 2 princípios básicos porque o diabo ataca a família. Tópico 4. A igreja protegida. Primeiro ponto, como que nós protegemos a igreja? Volto a repetir, igreja não se destrói, destrói pessoas. Como que eu protejo as pessoas que estão dentro da igreja? Inserido no corpo, que tem Cristo como o cabeça. Ponto 1, a exposição da palavra de Deus. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 4, verso 5. Porque pela palavra de Deus, olha que interessante, pela palavra de Deus e pela oração. Então como que eu protejo pessoas dentro da igreja? Primeiro, pela palavra. Por isso que precisa ter ensino da palavra. Por isso que a palavra tem que ser pregada, ensinada, vivida. Temos que falar a palavra. Temos que enunciar a palavra. Porque a palavra tem a capacidade de santificar as pessoas. O que é santificar? É separar para viver um propósito específico para alguém que vocacionou. Pronto. Então a palavra santifica. Outra coisa que a palavra faz. A palavra também, além de santificar, se ela é uma arma, ela ataca. Ataca quem? O inimigo. Ou seja, então eu me protejo internamente quando eu faço uso da palavra, mas eu também ataco, eu protejo outras pessoas que estão em minha volta quando eu faço uso da palavra. É por isso que a palavra não pode ser estrangulada. É por isso que a palavra tem que ser lida, amada, venerada, desejada. É por isso que eu preciso meditar nela dia e noite. Outra arma é o poder, é a prática da oração. Deixa eu dizer uma coisa muito bem franca para vocês. Quem não tem prática de oração tem que pular esse ponto. Pula esse ponto. Pula. Por quê? Porque quem não ora morre. Eu preciso orar. Eu preciso orar. E quem não ora está morto. Esse ano aqui eu estou lendo um livro por semana. E eu já perdi as contas. É só você contar quantas semanas teve de janeiro até hoje. Faz as contas aí. Eu contei ontem. Eu tô 2 livros na frente. Eu posso ficar 2 semanas sem ler. Só para vocês terem uma ideia, né? Já chegamos quase na metade do ano. Eu já li aí
parece-me, eu vou ver certinho, mas eu acho que eu já li cerca de 28 livros. Eu vou escrever aqui quantos livros eu já li. E eu li um livro falando por que tarda o verdadeiro avivamento. Um livro fantástico. E ele fala justamente sobre o poder da oração. A oração ela move. A oração é um dínamo. A oração você se relaciona com Deus. A oração te dá poder. A oração te dá ousadia. Porque a gente fala muito de teologia, mas oramos pouco. Antes de ensinar os jovens, por exemplo, a pregar, antes de ensinar a igreja a evangelizar, a fazer qualquer outra atividade, ensina a igreja a orar. Eu tinha um pastor no centro teológico que ele dizia o seguinte: vai pregar meia hora, ore uma. Ore uma. John Wesley falava sobre isso, que os seus ministros, se não lesse a Bíblia, se não orasse todos os dias, não poderia pregar, fazer parte do santo ministério. E hoje nós temos púlpitos carregados de teologia. Eu não estou falando mal da teologia porque eu sou teólogo. Eu amo a teologia. Eu leio a Bíblia em hebraico, eu faço uso, ela é uma ferramenta indispensável para que eu possa entender o texto sagrado, mas pegar somente ela para subir ao púlpito não pode. Pegar somente a teologia para dar escola dominical não pode, para dar ensinos bíblicos não podem. E isso tem que estar melado, embriagado, envolvido de oração. Porque é a oração que faz a diferença, é a oração que move, é a oração que impacta, é a oração que expulsa os demônios, é a oração que impacta a palavra que sai da sua boca. É por isso que tem pessoas que ouvem a palavra da boca de alguns e não faz efeito nenhum. Por quê? Porque é meramente retórico, é meramente mecânico, artificial, mas a oração impacta, a oração move, a oração faz com que os céus reconheçam a sua atividade aqui nessa terra. Então, para eu vencer as lutas contra o diabo, eu preciso me munir, sim, da palavra de Deus e da oração. E eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte, que a igreja nunca será derrotada. Nunca. Por quê? Porque o fundamento dela é Cristo e o cabeça é Cristo. Que o Eterno continue te guardando, te abençoando. Eu te espero na próxima semana, querendo Deus.